tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando a terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Bom, até aqui, vamos orar. Vamos falar com Jesus mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Mais uma vez eu te agradeço por esta manhã, por nós estarmos aqui. Te agradeço pela Tua palavra. E peço agora, Pai, que o Senhor nos dê a direção, o entendimento para entender, Pai, esse livro do profeta Abacuque e para aprender com ele também. Que a partir de hoje, dessa aula introdutória, o Senhor possa nos abençoar, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, que não seja só um tempo de receber informações, mas seja um tempo de formar, Deus, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para que essas verdades acerca desse livro, verdades históricas, verdades contextuais, possam moldar o nosso coração e nos ensinar na nossa vida como cristãos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, você já teve a experiência de orar, de buscar a Deus por determinada situação, por um problema, né? Clamar a Deus por uma situação, por um problema, e, como resultado da sua oração, ver as coisas piorarem? Já viu alguma coisa assim? Sabe aquela ditado, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, né? Já viveu essa situação? Né? Você clamar a Deus para que algo melhore, mas aí o resultado da sua oração não é as coisas melhorando. É, na verdade, as coisas piorando. Bom, em poucas palavras, fazendo um resumo do resumo, este é o contexto que nós encontramos aqui no livro do profeta Abacuque. Nós vemos o próprio profeta orando a Deus, clamando, buscando uma situação melhor, pedindo a Deus um socorro, mas a resposta de Deus não é aquilo que o profeta esperava, não é aquilo que ele imaginava, e nem os acontecimentos que se seguem. Então, em linhas gerais, esse é o contexto. Nós vamos entender com mais detalhes. E estudar o livro de Abacuque, querido, nos ajudará, né, a responder uma pergunta, né? Será que é possível confiar em Deus em tempos de dificuldade, né? Será que isso é possível? Então, estudar o livro do profeta Abacuque vai nos ajudar a entender isso. Bom, então, para a gente começar, vamos entender, né, algumas coisas aqui e para nós nos situarmos, né, vamos fazer uma viagem no tempo, né, e no espaço, para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Bom, então a primeira pergunta que nós precisamos responder para entender aqui o livro do profeta Abacuque é quando? Quando? Eu estava esquecendo já. Nós estamos utilizando esse material aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, né, para essas aulas, tá bom? Claro que uma outra inserção acaba acontecendo, mas o pastor Hernandes tem ele agora está quase terminando, né, todos os livros da Bíblia, são comentários bíblicos, né? Então nós estamos usando esse material, né? Os irmãos saberem, se os irmãos quiserem adquirir, é um material muito bom. Bom, então a primeira pergunta que nós precisamos fazer, queridos, é quando?
quando que se dão os acontecimentos, ou quando que se dá, na verdade, em que momento da história Abacuque escreve, né, o seu livro. Então, Abacuque escreve, né, os acontecimentos que estão aqui relatados em Abacuque acontecem ali por volta do ano 605 antes de Cristo, né? Então, 605 antes de Cristo. E aí, eu sei que você sabe disso, mas só quero relembrar você que nós vamos falar de algumas datas. Então, lembrando que quando a gente fala das datas antes de Cristo, elas vão diminuindo, né? Dá uma confusão na nossa cabeça, né? Então, o Abacuque começa em 605 e vai diminuindo ali, né? Mas só para a gente lembrar disso. Então, acontece nesse período, né? Uma outra pergunta importante, e a gente já vai falar mais sobre o período especificamente, o que estava acontecendo nesse momento. E a outra pergunta é, quem foi Abacuque, né? E aí, queridos, nós temos, na verdade, assim, quase nenhuma informação acerca do profeta Abacuque, né? Então, a Bíblia não fala nada sobre a sua família, a Bíblia não fala nada sobre a sua posição social, né? Quem ele era, onde ele estava situado, e o seu nome é citado apenas 2 vezes no seu próprio livro, e não sabemos mais nada sobre a vida do profeta Abacuque, né? Então, nós não temos assim mais detalhes. E um detalhe interessante, né, sobre Abacuque é que o nome Abacuque, né, significa, vem do hebraico, evidentemente, e significa abraçar e lutar. Esse é o que significa o nome Abacuque. Abraçar e lutar, né? Então, tem tudo a ver com o seu livro, né? Tem tudo a ver com aquilo que Abacuque vive, abraçar e lutar. Então, recapitulando, né? Depois nós vamos repassar isso aqui. Quando que acontece? Quando que é escrito? Por volta do ano 605 a.C. Quem era Abacuque? Bom, nós não temos detalhes sobre ele. Não sabemos nada sobre a sua família, nada sobre a sua posição social, não temos nada. E a única coisa que sabemos é que o nome Abacuque significa abraçar e lutar, né? Abraçar, tipo judô, né? Abraçar e lutar, né? Outra coisa interessante sobre o profeta Abacuque é que ele é contemporâneo de um outro profeta do Antigo Testamento. E esse profeta é, quem imagina? Jeremias. Olha aqui, ó, nota 10, era o casal Tadeu e Odete. Muito bem, parabéns, né? Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, tá? Então, eles exerceram ali o ministério profético deles na mesma época. Bom, informações básicas aqui, mas o que estava acontecendo, então? A gente precisa entender o que estava acontecendo nos dias do profeta Abacuque. O profeta Abacuque vive num tempo... uma terceira pergunta que eu não respondi, que é importante. Então, quando, quem e onde, né? As 3 perguntas são importantes. Então, quando? 605 a.C. Quem? Abacuque, não temos informações maiores sobre ele, foi contemporâneo do profeta Jeremias. Quando? Quando que foi escrito, onde foi escrito, né? Em qual situação? O profeta Abacuque, ele era residente, né? Vivia no reino reino de Judá, que é o reino do sul. E aí eu já vou falar um pouquinho, já vou explicar um pouquinho essa divisão dos reinos. Então, ele vivia ali no reino do sul, né? Reino de Judá. E a gente já vai entender algumas coisas. Bom, mas o que estava acontecendo, queridos, nos dias do profeta Abacuque? Bom, o profeta Abacuque vivia num tempo de injustiça e de idolatria, né? O profeta Abacuque vivia num tempo de injustiça e de idolatria. Então, se nós entendemos que Abacuque ele é contemporâneo de Jeremias, quando a gente lê lá o profeta Jeremias, né, o livro de Jeremias, nós vamos entender, Jeremias vai dar bastante o contexto, né, do que está acontecendo. Só que aqui tem algo interessante, queridos, porque quando nós olhamos lá para o profeta Jeremias, o que o profeta Jeremias está fazendo? Ele está
ele anuncia uma mensagem de condenação, né? Ele está anunciando uma mensagem de condenação ao povo e pregando o arrependimento. Então, a mensagem do profeta Jeremias, ela é endereçada ao povo, mas a mensagem do profeta Abacuque não é endereçada ao povo. Abacuque, ele não está endereçando a sua mensagem ao povo, ou a sua conversa não é com o povo. Nós lemos aqui o capítulo 1, e como que ele começa? Uma sentença, mas ele está falando com quem aqui? Ele está tendo uma conversa com Deus, né? Então, o profeta Abacuque, ele questiona Deus. Ele está questionando, né? O versículo 2 ali, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Então, olha só, queridos, eles estavam vivendo um contexto de injustiça e idolatria, e Abacuque, ele então começa a ter uma discussão com Deus. Ele começa a falar: Deus, o que está acontecendo? E qual era o contexto, irmãos, ali que estava o contexto em Israel, aliás, no reino de Judá, né? Na cidade de Jerusalém, no reino de Judá, era um contexto de idolatria, injustiça social e imoralidade. Por quê? O povo, né, o povo de Deus, o povo judeu, eles estavam, mais uma vez, né, vivendo longe do caminho do Senhor. Então, eles estavam relativizando a palavra de Deus, né, a Torá, que era a Bíblia do tempo deles. Eles estavam relativizando aquela palavra e estavam vivendo uma vida que não estava de acordo com a palavra, e isso causava o quê? Então, idolatria, eles estavam adorando ídolos, né? Estavam adorando deuses falsos, eles estavam buscando deuses falsos. Isso produzia injustiça, porque como eles não estavam seguindo a palavra de Deus, eles viviam da maneira que eles achavam que deveriam viver, e isso produzia injustiça, e isso produzia imoralidade, uma série de problemas naquela sociedade, porque o povo de Deus estava longe da palavra de Deus, né? E o profeta Jeremias vai denunciar isso, vai apontar isso. E Abacuque, ele ora a Deus pedindo que Deus resolva essa situação, para que Deus faça algo, né? Ele clama a Deus para que Deus resolva. Por isso que ele fala: até quando, Senhor, eu vou orar e o Senhor não vai fazer nada? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar, né? E aí ele entra, então, nesse embate, né? Nesse embate. E aí eu disse que o profeta Abacuque, ele profetiza, então, para o reino de Judá. Vamos lembrar, vamos retroceder um pouquinho na história para a gente entender essa divisão do reino, né? Lá atrás, né, séculos antes, nós tínhamos, então, o reinado único de Israel, né? Que nós tivemos ali os grandes reis, que o primeiro foi Davi, né, o maior rei da história de Israel. Depois nós tivemos o rei Salomão, filho de Davi. E Salomão, ele não só mantém o reino de Davi, mas ele expande o reino se torna ainda maior. Mas quando Salomão morre, o seu filho, Roboão, assume o trono. E Roboão, ele mete os pés pelas mãos ali e ele não tem a mesma habilidade do pai, política, ele faz algumas coisas erradas, né? E ele, na verdade, vai tomar conselho, porque Salomão era um rei era um rei que tinha, assim, uma visão expansionista, tinha muitas obras, o povo trabalhava muito com o rei Salomão. E a Bíblia conta, né, que Roboão, ele vai tomar conselho com algumas pessoas. Ele vai se aconselhar com os mais sábios, experientes, e eles dizem assim: olha, não faça o que seu pai fez. Você tem que dar uma aliviada aí, né, nessa carga de trabalho, deixa o povo mais tranquilo, e você vai ver que vai estar tudo bem. E ele vai se aconselhar com seus amigos, né, que eram ali seus pares. E os amigos falam assim: não, se teu pai foi isso, você tem que ser maior.
teu pai tem que ser o teu dedo mindinho. Você tem que... E aí ele segue o conselho dos amigos dele, né? Não dos sábios. E ele faz isso, ele complica a vida do povo. E aí isso gera uma revolta, enfim, né? E divide-se o reino. Então, nós temos assim Israel, é um país meio comprido assim, né? Então a gente tem uma divisão. Então, o reino do norte fica conhecido como Reino de Israel, tá bom? Então, o Reino de Israel. E a sua capital era a cidade de Samaria, tá? Inclusive, lá em Samaria, existe um monte chamado Monte Gerizim, que até hoje, né, os samaritanos existem até hoje, tem um grupo lá de mais ou menos umas 800 pessoas, eles têm lá, até hoje eles têm o culto deles lá. Eles dividem, lá em Samaria, no Monte Gerizim, eles constroem um templo e vivem a vida deles, né, lá. E, então, nós temos o reino do norte e o reino do sul, que é o reino de Judá. E a capital do reino de Judá é Jerusalém. E nessa divisão, o que acontece, queridos? O reino do norte, desde o começo, foi um reino, foi liderado por reis que não ouviram os profetas e andavam longe da palavra, longe do Senhor. Então, os reis de Israel foram reis que andaram longe do Senhor, andaram distantes do Senhor. E o reino do sul, o reino de Judá, foi o reino que vivia num ciclo, né? Então, quando um rei piedoso, um rei que amava o Senhor, assumia o trono, né? O povo adorava a Deus, ia para os caminhos de Deus, mas daqui a pouco assumia lá um rei que era meio pica-fumo, né? Pica-fumo sabe o que é, né, gente? Pica-fumo, né? Que é descompromissado com a disciplina do Senhor, né? E aí o povo se perdia e era um ciclo. E o que acontece, queridos? O reino do norte sofre o juízo de Deus, e isso acontece, né, no ano 722 a.C. Então, mais de 100 anos antes do que o profeta Abacuque está escrevendo, né, o reino do norte, ele foi invadido, dominado e sucumbido pelos assírios, que naquele momento, e essa é uma informação importante, né, os assírios, em 722 lá, eles eram a maior potência do mundo antigo, né, daquela época, a maior potência econômica, militar, enfim. E os assírios, então, eles invadem o reino do norte e acabou o reino do norte, né? Acabou. Então, o reino do norte ele dura, ao todo, apenas 209 anos. E aí, tranquilo aqui em relação aos reinos, irmãos? Deu para entender? Resumidamente, tranquilo? Bacana? Podemos seguir? Então, o reino do norte, o reino do sul. Então, quando Jeremias está escrevendo, qual era o contexto? O reino do norte já estava já não existia mais e estava sob o domínio dos assírios. Na verdade, já estava sendo dominado por outro povo, né? E o reino do sul estava vivendo esse tempo de imoralidade, de distância do Senhor, de relativização da palavra, idolatria, injustiça, violência, e o profeta ali está clamando a Deus para que algumas coisas aconteçam. Importante dizer que um pouco antes desse tempo de Jeremias e Abacuque, houve um tempo bom, que foi o reinado do rei Josias, né? O rei Josias, ele foi um ótimo rei, um rei, né, que temente ao Senhor, e Josias, no ano 620, 15 anos ali antes da época da carta do livro de Abacuque, o rei Josias, ele promoveu uma reforma religiosa em todo o reino de Judá, né? Então, mandou derrubar altares a ídolos, né? Mandou ensinar a palavra, e aquilo gerou, de certa maneira, um avivamento no meio do povo de Israel, do povo judeu, né? Eles voltaram a adorar o Senhor, só que essa reforma, ela assim, foi muito boa, mas ainda ficaram ali, né, pontos
problemáticos no meio do povo, né? A raiz da idolatria sempre permanece, né? Mas esse foi um tempo bom, foi um tempo excelente, o povo estava andando nos caminhos do Senhor. Contudo, queridos, o rei Josias morre, né? E quem assume o trono é o rei Joaquim. Esse rei Joaquim é que é mencionado lá no livro de Jeremias. Inclusive, é ele, por exemplo, que rasga, né, os rolos da lei, né, ele maltrata bastante lá, né, o profeta Jeremias. Tá? Então, vamos recapitular até aqui. Ano 605, o profeta Abacuque não sabemos quem é, né, não sabemos quem ele é, não há informações. O contexto era um contexto de relativização da palavra de Deus, injustiça, imoralidade, violência. Jeremias e Abacuque eram contemporâneos, o reino do norte já havia sucumbido, e agora parece que tem um problema para acontecer aqui no reino do sul. E aí, queridos, isso é o que está acontecendo dentro do reino de Judá. Mas o cenário da política internacional daquele contexto começa a mudar, né? Por quê, queridos? Um novo império, uma nova potência mundial ascende, que eram exatamente os babilônicos. Então, naquele contexto, queridos, né, existiam 3 grandes potências no mundo, na época aqui de Abacuque. Quais eram essas 3 potências? Os assírios, os babilônios, né, e os egípcios. Então, essas eram as 3 grandes potências daquela época. Então, vamos pensar nos dias de hoje, né, como se fosse os Estados Unidos, a China, sei lá, a União Europeia, vamos dizer assim, né? Seria mais ou menos esse cenário. E, então, a Assíria, lembra que eu falei que quem que dominou o reino do norte foi os assírios, era uma grande potência. Porém, os babilônios se levantam, então, como uma grande potência. Aí, o que o texto diz aqui? Ele fala dos caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônios. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia lá, caldeus, né, a Bíblia está falando do Império Babilônico, tá bom? Então, caldeus eram babilônicos. Não tem nada a ver, né? Podiam chamar de os babilônicos, né? Mas chama de caldeu. Mas por exemplo, a gente fala que quem nasceu no estado do Rio de Janeiro é fluminense, né? Se alguém souber, depois me conta, eu não sei porquê, né? Quem nasceu em Salvador, soteropolitano. Então, é mais ou menos isso. Então, eram os caldeus, né? Os caldeus eram os babilônicos. E ali, o profeta Jeremias, o profeta Abacuque, ele está falando da força desse império. Eles eram muito fortes, muito potentes, violentos, né? Era uma força muito grande. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que lá em 722 a.C., o Império do Norte foi destruído, dominado pelos assírios. Só que em 612, quase 90 e poucos anos depois ali, né, os babilônios dominam os assírios, eles ascendem sobre os assírios. E o que acontece então, queridos? Então, eles dominam sobre os assírios, se levantam como uma grande potência, e aí a grande outra potência era quem? Os egípcios. E aí os egípcios, queridos, eles falam assim, não, nós temos que dar um jeito nesses caras aí. Eles estão se levantando aí, já dominaram os assírios, eles vão vir para cima de a gente. Então, o que os egípcios fazem, né? Mais ou menos nessa época aí de 612, 600 e pouquinho aí, eles reúnem um grande exército, e eles, então, para você entender a geografia, né, do local. Então, aqui está Israel, aqui está o Egito. Israel é Ásia, Egito, África, né? É aqui. E então aqui, e mais ou menos aqui é a Síria, né? A Síria. Então, o exército egípcio, eles montam uma grande comitiva, um grande exército, eles saem aqui do Egito, passam por Judá, então Israel é aqui, Judá é aqui no sul, né? Passam aqui pela península do Sinai, Judá, e vão até lá em cima a Síria para encarar os babilônicos. E o que acontece? Eles levam uma goleada. Eles perdem de lavada. E aí, os egípcios, então,
eles não são exatamente dominados pelos babilônios, mas eles o quê? Baixam a bolinha e voltam. E aí a grande potência se torna, então, a Babilônia, né? Então, a Babilônia se torna a grande potência. E o que acontece? O Império Babilônico, né, dominado pelo rei Nabucodonosor, e aí você vai se lembrar dele, da história de Daniel, né? Ou Sadraque, Mesaque e Abdenego lá na fornalha, né? Era esse mesmo, é o mesmo período, tudo o mesmo período. Então, o rei Nabucodonosor, ele tinha uma visão. Qual que era a visão? Ele queria ser um rei, ele queria ser a grande potência. A cidade da Babilônia, né, diz que era uma das maravilhas antigas da antiguidade, o jardim suspenso, a Babilônia, toda aquela coisa, era uma cidade bonita, opulenta, e ele queria dominar o mundo. Então, ele tinha um plano ambicioso e expansionista. Então, os babilônicos, eles eram conhecidos como o povo que estava marchando pelas nações da terra, naquele contexto, com violência e agressividade, dominando todas aquelas nações e estabelecendo um império gigantesco. E o que acontece? Esse império gigantesco começa a crescer, 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 e eles vão, então, chegando ali perto de quem? O reino de Judá. E aí, queridos, os babilônicos, eles fazem 3 incursões nesse domínio sobre a Judá. O primeiro então, a primeira incursão é no ano 605, depois no ano 597 e depois no ano 587, e a última incursão. Nesta primeira incursão, em 605, que é exatamente a época de Abacuque, é quando os jovens, né, aqueles jovens de boa aparência, de conhecimento, os nobres, são levados para a Babilônia, e é exatamente nesse momento que a gente vê lá no livro do profeta Daniel, que os jovens são levados para a terra dos caldeus para aprender a língua dos caldeus. É nesse momento que acontece isso. Muito bem. Mas o que está acontecendo aqui, queridos? Bom, primeiro, alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei até aqui, irmãos? Deu para entender? Deu para entender o plano de fundo do que está acontecendo aqui? Mas qual é a crise do profeta Abacuque, queridos? Ele tem uma crise. E aí nós vamos ver que o livro do profeta Abacuque, ele é dividido em 3 capítulos e é dividido em 3 partes, né? Então, o primeiro capítulo, ele fala de uma sentença. Deus decreta uma sentença sobre o povo, né, de Judá, o reino de Judá. Só que aqui, nesse primeiro capítulo, Deus decreta essa sentença e nós vemos 2 conflitos no coração do profeta Abacuque, né? Então, o primeiro conflito que está no coração do profeta Abacuque é o prevalecimento do mal, segundo a visão dele no primeiro capítulo, e a aparente, né, inação de Deus e a demora de Deus, né, para agir em relação a isso. Então, esse é o primeiro conflito. O segundo conflito, e eu já vou explicar os 2, é a resposta surpreendente de Deus para a oração de Abacuque. Qual é a resposta de Deus? Olha, eu vou resolver o problema. Estou mandando os caldeus para ir. Então ele fica, quê? Então vamos entender aqui. O primeiro capítulo, Abacuque é uma sentença, e aí Abacuque está perplexo. Por quê? Primeiro, com a demora. Fala, Deus, até quando o Senhor vai permitir que a violência, que a injustiça, que a idolatria aconteça? Então parece que Deus não está ouvindo a oração de Abacuque. Parece que Deus está inerte àquilo tudo. Mas quando finalmente vem a resposta de Deus, porque qual era a expectativa do profeta Abacuque? Deus, nós estamos aqui, não sei o quê. A resposta de Deus era, muito bem, eu vou acabar com a violência, com a idolatria, vou acabar e vou mandar matar o rei Joaquim, vai assumir um rei bom e vamos voltar para a época do tempo do Josias. É o que ele esperava.
Mas qual que é a solução que Deus traz para o problema apresentado por Abacuque a Deus? Abacuque, vou resolver o problema. Vou trazer a nação mais violenta, impetuosa, violenta, expansionista, cruel, que existe na terra para dominar vocês. E eles vão levar todo mundo para o exílio. E vão matar gente. Os que não morrerem vão para o exílio, e quem ficar ainda vai ficar passando fome aí, em Jerusalém. E depois de 70 anos eu vou restaurar. Então, o que Abacuque fala? Deus, como assim? Eu estou falando que o povo aqui está violento, injusto, idólatra, aí o Senhor, para resolver o problema, o Senhor traz um povo que é ainda mais violento, ainda mais imoral e ainda mais idólatra? Deus, não entendi nada. Esta é o primeiro capítulo. Deus responde a Abacuque deste jeito. Já pensou, queridos? Nós estamos aqui no Brasil falando, Deus, salva-nos. E aí Deus fala, vou salvar, vou mandar uns pior que estão aí. Vou mandar umas tranqueiras, pior. Vou mandar umas desgraças aí para vocês. Então Bom, então o primeiro capítulo é essa sentença. E 2 conflitos no coração do profeta. O primeiro é a demora de Deus responder. O segundo é quando Deus responde, Deus, o Senhor está de brinquedo, né, de brinquedo with me. O Senhor vai mandar os caldeus para cá, Deus. O Senhor tinha que falar que nós íamos dominar os caldeus, que nós íamos acabar com os caldeus. E Deus fala assim, não. O segundo capítulo, queridos, então, o primeiro capítulo é uma sentença, o segundo capítulo, o segundo capítulo nos fala sobre uma visão. E, então, o profeta Abacuque, ele é orientado por Deus para escrever essa visão como uma espécie de um outdoor, que todos pudessem ver, né? Primeiro outdoor da história, né? Escreve lá, ele foi lá, colocou no outdoor essa visão. E o que continha essa visão? Estou resumindo aqui, depois a gente vai avançar, vamos, né, estudar o capítulo 2 aí, na semana que vem, você já vai entender melhor isso aqui. Mas o que era essa visão? A visão, ela basicamente dizia o seguinte, que o justo, ele iria sobreviver à crise, ia sobreviver à crise, porque o justo vive por fé, e que o ímpio, que o mal, aqueles que entendem que o poder emana das suas próprias mãos, que esses cairiam no juízo do Senhor e seriam julgados e teriam um juízo eterno, para sempre, não seriam mais reerguidos. O que Deus estava falando aqui? Qual que era a mensagem de Deus? Ele estava dizendo assim, olha, eu estou disciplinando o meu povo porque eu amo o meu povo. Eu estou disciplinando Judá porque eu amo meu Judá. E essa vai ser uma disciplina dura, severa. E para discipliná-los, eu vou usar uma vara dura, severa, que são os caldeus. E nós lemos aqui, né, o texto, a descrição ali dos caldeus, né, no versículo 11, né? Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo o poder é o seu Deus. Então, os caldeus, o texto também diz assim, que eles ditam as suas próprias regras. Eles eram a grande autoridade do mundo. Eles eram a nação mais poderosa do mundo. Então, eles ditavam as regras, e eles acreditavam que a glória deles estava nesse poder que emanava das suas próprias mãos. Então, o que o texto está dizendo? Olha, o justo pode viver um tempo de aflição e disciplina, mas o justo será reerguido pelo Senhor. Porque o justo, que na casa aqui é o povo de Deus, o Senhor ama e o Senhor disciplina para reerguê-lo. O que Deus estava dizendo? Israel vai ser destruído, né,
Judá vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruída, mas eu vou reerguer. E aí o que acontece? Depois a gente vai ver isso lá, né, com Esdras, Neemias, que é quando eles começam a voltar, né, a gente vai ver também em Ageu, eles começam a voltar para Jerusalém, o povo, e reconstruir a cidade. E o que acontece com os caldeus? Eles são destruídos. A história nos conta isso, que eles são destruídos. O Império Babilônico é destruído e nunca mais é levantado outra vez. Se você perguntar, Israel existe? Existe, até hoje, né? Se você perguntar, onde fica a Babilônia? Existem algumas ruínas lá em... que era o país do Saddam Hussein? Iraque. Isso, lá no Iraque existem algumas ruínas lá que possivelmente é a cidade da Babilônia. Onde estão os babilônios? Sumiram. Onde estão os caldeus? Sumiram. Então, é isso que Deus está dizendo ali no capítulo 2. Né? E no capítulo 3, então o capítulo 1 é uma sentença, o capítulo 2 é uma visão, o capítulo 3 é um cântico. Né? Então, Abacuque começa o seu livro chorando, lamentando, e ele termina o seu livro adorando a Deus. E ele termina, né, então, o seu livro, ele, em todo esse questionamento, Deus vai conversando, trazendo respostas dele para Abacuque. Então, ele termina o seu livro reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus, né? E no final ele termina com um clamor. Ele termina com um clamor por um avivamento, por uma transformação do reino de Judá, o povo de Deus. E ele termina se alegrando em Deus, sabendo que Deus é soberano a despeito da situação. Né? É o resumo ali do capítulo 3. Legal? Tranquilo? Vamos recapitular até aqui, então, para ficar bem guardadinho no seu coração aí. Então, primeiro, quando que acontece esses eventos? Quando é escrito a carta? Ano 605 a.C. Quem escreve? Abacuque. Quem era ele? Não sabemos, não há informações sobre ele. Não sabemos nada sobre a sua família, nada sobre a sua posição social. O seu nome é citado apenas 2 vezes. E não temos mais informações sobre ele. Né? 605, Abacuque era contemporâneo do profeta Jeremias, mas havia uma diferença entre a mensagem do profeta Jeremias, o endereçamento da mensagem de Jeremias e a mensagem de Abacuque. Jeremias endereça sua mensagem ao povo, Abacuque endereça sua mensagem a Deus, ele faz um questionamento a Deus. O contexto, onde acontece? Então, acontece no reino do sul, que é o reino de Judá. E o contexto interno era um contexto de relativização da palavra de Deus, né, de imoralidade, idolatria e violência. Então, era um contexto terrível dentro ali do contexto do reino de Judá. Né? Era um contexto terrível. A oração do profeta Abacuque é: Deus, até quando? Eu vou orar, pedir um socorro e o Senhor não vai fazer nada. E quando Deus finalmente responde, Deus diz: Abacuque, não temas, eu tenho a solução. Se está ruim, vai piorar. Se tem violência, vai ter mais ainda. Se tem idolatria, vai ter mais ainda. Eis que vem aí os caldeus para dar uma disciplinada no povo de Judá. Fica tranquilo, Abacuque. É o que vai acontecer. Qual que era o contexto externo, né? No mundo ali, né? No contexto mundial, né? Era o mundo daquela época. Nós tínhamos, então, 3 grandes potências. Quais eram? Assírios, babilônicos e o Egito, os egípcios. Né? Nesse contexto, a Babilônia está crescendo e a Babilônia, primeiro, vence, domina sobre os assírios, né? Derruba os assírios. Os egípcios tentam
atacar o Império Assírio, o Império Babilônico, né? E perdem, ficam quietinhos, baixam a bolinha, e isso dá mais força ainda para Nabucodonosor. E qual que era, então, a característica do Império Babilônico? Era um império opulento, né? Violento e expansionista. Eles eram extremamente violentos, expansionistas, e eles estavam dominando todas as nações e povos ali naquela região para construir um grande império. E quando Deus responde ao profeta, Deus diz: Abacuque, fique tranquilo, porque aí vem a resposta da sua oração. E a resposta da oração era que vinha um povo cruel, violento, para disciplinar. E aí, então, Abacuque tem uma crise. Qual que era a crise? Deus, como que o Senhor pode fazer isso? Então, resumindo aqui para nós, né? Resumindo. Bom, tem mais alguns detalhes, queridos, que eu queria falar aqui sobre o livro do profeta Abacuque. Agora é mais com relação tem a ver com a categoria literária dele, né? Então, o livro do profeta Abacuque, querido, ele está listado como um profeta menor. Então, a Bíblia, nós temos ali no Antigo Testamento, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e nós temos os profetas, né? Maiores e menores. Aí uma pergunta: por que Abacuque é considerado um profeta menor? Alguém sabe? Alguém imagina? Muito bem, Edgar. É porque o livro é pequeno. É só por causa disso, né? Não é porque ele era menor, menos importante, ou porque ele era baixinho, né? Abacuque tinha 1,70. Isaías tem 1,90. Isaías é o profeta maior. Não. Então, na Bíblia, quais são os chamados profetas maiores, né? Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses livros são considerados como profetas maiores. E aí, quais são, então, os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então, é bem simples, na verdade. É exatamente porque o livro, todos esses livros que são listados como profetas menores são livros que são pequenos, né? São livros bem pequenos. E aí, queridos, eu quero rapidamente também. Então, um detalhe importante. O livro do profeta Abacuque, ele é um livro pré-exílico, tá? Quer dizer, ele é quase exílico ali, mas ele é pré, né? Ele está falando dos acontecimentos que se dão imediatamente antes do início do exílio babilônico, tá? Então, esse é um livro pré-exílico. Mas rapidamente, bem rapidamente mesmo, eu quero falar rapidinho aqui sobre Ageu e Sofonias. Depois nós vamos ter uma aula de introdução para cada um desses livros, mas só para a gente dar uma situada aqui. Então, Ageu e Sofonias também, né? Então, estão listados como profetas menores e tem algumas características aqui. Então, o livro de Sofonias tem também 3 capítulos, né? É também um livro pré-exílico, e o profeta Sofonias, ele profetizou nos dias do rei Josias, né? Então, do ano que o rei Josias reinou de 640 a 609 antes de Cristo. E o profeta Sofonias, a grande mensagem que ele pregava é sobre o dia do Senhor, virá o dia do Senhor. Depois nós vamos ter mais detalhes aqui sobre os acontecimentos ali, sobre a profecia de Sofonias, né? O que ele fala. Mas Josias, ele, como eu disse, ele empreende uma reforma religiosa, né, no reino de Judá, mas essa reforma ela não foi completa, quer dizer, ainda ficaram algumas situações ali a serem resolvidas. Então, Sofonias ele estava pregando exatamente para esse povo ainda que estava meio desviado, tá? Mas a gente vai ver na sequência aí quando chegarmos lá em Sofonias. Então, Sofonias, 3 capítulos,
pré-exílico, e ele profetizou ali de 640 a 609, né? Antes de Cristo. Então, ele é anterior, inclusive, ao livro do profeta Abacuque. Ageu já é um outro contexto. Então, Ageu nós vamos ver lá na outra ponta, né? Ageu é um livro pós-exílico, né? Ele foi escrito pós-exílio. E a datação do livro do profeta Ageu é de 520, né, antes de Cristo, que é exatamente quando o pessoal começa a retornar do exílio para Jerusalém, né, para a reconstrução ali da cidade de Jerusalém. E o profeta Ageu, ele é usado por Deus para incentivar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém, né? Por quê? Quando há a invasão dos babilônicos, em 605, o templo é destruído. E aí uma coisa interessante, né, queridos? Por que destrói-se o templo? O que diz? Eles entraram lá e destruíram o templo. Para não adorar também, mas tem mais. Tem uma coisa... A fé, e abalar a fé também. Mas tem um elemento aí que é importante. Por que eles destruíam o templo? Eles destruíam o templo porque o templo tinha o templo representava a identidade dos judeus, porque a religião dos judeus tinha a ver com a identidade daquela nação, né? Tinha a ver com a adoração daquele povo e a identidade daquela nação. Então você pensa assim, vamos imaginar, né, um cenário apocalíptico. Nós somos levados embora lá para o Paraguai, né? Cadê a dona Eva? Não está aqui, né, para a gente brincar com ela. A gente vai levar lá para o Paraguai. O Paraguai domina sobre nós. Daí o Paraguai vem, não vai, o exemplo vai ser fraco, mas ele vem aqui e destrói o nosso templo. Aí passa 70 anos, os nossos filhos e netos começam a voltar para cá. E aí tem um profeta lá, chamado Ageu. E ele fala, vamos reconstruir o templo. Aí alguém falou assim, vamos reconstruir o templo depois. Eu vou reconstruir a casa do meu pai aqui, que ficou, a casa do meu avô. Vamos reconstruir as escolas. Por que reconstruir o templo? Né? Para nós, pode não ser uma prioridade. Até porque hoje nós temos uma relação com o templo muito diferente do que os judeus tinham. Mas naquele contexto, reconstruir o templo significa reconstruir a identidade daquele povo. Nós vamos reconstruir o templo. E a religião, né, a religiosidade deles, a relação com Deus, lembrar que Israel era uma nação teocrática, né, onde Deus deveria... eles tinham um rei, mas esse rei deveria andar com Deus. Então, a reconstrução do templo significava essa reconstrução da identidade. Por isso, o profeta Ageu ele vai incentivar o povo a iniciar a reconstrução. Depois, nós vamos ver a reconstrução dos muros, né? A gente vai ver lá com Neemias, e Esdras também participa ali nesse processo de reconstrução da cidade. Então, Abacuque, pré-exílico, Sofonias, pré-exílico, Ageu, pós-exílico. Bom, queridos, por hoje, essa é a nossa aula introdutória aqui, né, dando aqui todo o background, né, o pano de fundo, mas eu quero então, para a gente encerrar, quero reforçar o que nós aprendemos aqui hoje, tá? Para ficar bem guardado aí no seu coração. Então, para reforçar, Abacuque é um personagem, então, histórico, nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua origem, não há informações sobre ele. Abacuque significa abraçar e lutar. O livro de Abacuque foi escrito no ano 605 a.C. Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. Jeremias endereçou sua mensagem ao povo, Abacuque endereçou sua mensagem a Deus. Havia um contexto. Qual era o contexto? Né? Reino do Sul, Reino do Norte já havia sido sucumbido, né?
há quase mais de 100 anos antes, já tinha sido sucumbido pelos assírios. Havia um contexto interno. Qual era o contexto? Idolatria, né? Relativização da palavra, e isso produziu o quê? Imoralidade, violência e injustiça. O profeta Abacuque clama a Deus por uma resposta. Deus, até quando eu gritar-te-ei violência e o Senhor não me salvará? Até quando, Senhor? Né? O profeta está orando a Deus, mas Deus responde à oração do profeta como? Mandando os caldeus, que eram os capeta da época, né? Os caldeus, mandou os caldeus. Contexto externo do reino de Judá, 3 grandes potências: Assíria, Egito e Babilônia. Os babilônicos ascendem, né? Dominam, destroem a Assíria, ou dominam a Assíria, vencem uma batalha importante contra o Egito, se tornam uma grande potência, eram opulentos, violentos, eles criavam as suas próprias leis, o poder emanava das suas próprias mãos, e eles estavam cavalgando violentamente pelas nações da terra, dominando-as. E eles, então, em 605 a.C., empreendem a primeira incursão de invasão a Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém, o reino de Judá. E são 3 incursões, 605, 587 e 597, 587 a última. O reino é destruído. O profeta Abacuque, no primeiro capítulo, uma sentença, ele está em crise. Deus, por que o Senhor está demorando? Deus, por que o Senhor está mandando esse povo? Segundo capítulo, uma visão. O justo viverá por fé e o justo será restaurado. O ímpio, né, o violento, será destruído. Capítulo 2. E capítulo 3, um cântico, que Abacuque então entende que o Senhor é soberano, clama por um avivamento independentemente das circunstâncias que ele vai viver e aquilo que vai acontecer. Esse é o contexto, né? Esse é o palco dos acontecimentos aqui de Abacuque, e a partir então da semana que vem, nós vamos continuar. Semana que vem já é o capítulo 2, né? E o capítulo 1, na verdade, é basicamente isso, né? Essa informação aqui. Tá bom? A gente tem 5 minutinhos, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Se eu puder responder, eu respondo. Se não... Tranquilo, queridos? Então tá bom, vamos encerrar, vamos orar. Lembrando você que hoje à noite, né, estaremos juntos aqui para o nosso culto de Santa Ceia, tempo de adoração a Deus, e eu espero os irmãos aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque é maravilhoso nós podemos estudar a Sua palavra, conhecer mais, Deus, sobre os acontecimentos históricos que envolvem, Deus, os livros bíblicos. E também sabemos que, ao estudar isso, Pai, nós também somos edificados, aprendemos, e isso tudo traz muitas aplicações para a nossa vida hoje. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor nos abençoe no curso, Deus, desse módulo, aprendendo sobre esses livros, e que, ao estudá-los, nós possamos aprender e ser, Deus, movidos pelo Senhor, e que coisas que vamos aprender aqui, ensinos possam moldar o nosso coração hoje. Que haja, sim, um conhecimento, uma formação bíblica no nosso coração, entendimento, mas também que o Senhor ministre em nós. E eu oro, Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos aqui, que possamos ter um ótimo domingo e retornar logo mais à tarde, à noite, para estarmos aqui no culto de celebração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Tenham todos um bom domingo e até logo mais.